Amém? Marcos 16, verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que é evangelho? Evangelhos são conceitos, são princípios, e eles estão fundamentados em 4 livros, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho é isso. As outras coisas são cartas, epístolas dos apóstolos e N situações, mas evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem crente de 500 anos de igreja, desde que Cabral chegou aqui no Brasil, que ainda não sabe disso. Porque as pessoas estão pensando que igreja é brincadeira. Igreja, meu irmão, Jesus Cristo diz assim: olha, eu edifico a minha igreja e as portas do inferno. Igreja é só para valentes, para pessoas que querem lutar contra o inferno. Igreja não é para qualquer um, né? Evangelho é só para aqueles que Deus põe o olho e diz assim: eu estou achando um valente ali, vem cá. Quem não é valente, Jesus não chama para o seu exército, né? Aqueles que estão atrás dos seus conceitos sociais, isso não faz parte do Evangelho. Evangelho é revolução. Jesus Cristo disse: eu vim fundar o meu reino, a minha igreja. Mas já não existia um mundo. Existia um mundo que a Escritura vai dizer: o mundo jaz. E Jesus vem, funda o seu reino e diz: ide e desfazei as obras do diabo. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Nada vos causará dano algum. Esse nada está incluído muitas coisas. Evangelho são conceitos, são princípios. Conceitos e princípios os judeus também já tinham lá no Antigo Testamento, não tinham? Tinham, eles tinham muitos conceitos e princípios. Jesus Cristo chega no Novo Testamento e diz assim: olha, Abraão viu o meu dia e exultou. Então conceitos e princípios já existiam no Antigo Testamento. E Oséias 4,6 vai dizer o quê? O meu povo é destruído porque lhe falta conceitos e princípios, conhecimento. O povo sempre pereceu por falta de conhecimento. Se a igreja soubesse quem é o seu Deus, a igreja estaria triunfando e dominando o mundo. O problema é que a igreja não sabe quem é o seu Deus. Você vai nos hospitais e você acha um monte de crente lá, acabado, arrasado. Ah, eu servi Jesus 60 anos e a recompensa agora é essa? Entrevado em cima de uma cama? Eu não conheço esse Deus. O Deus que eu conheço é outro. O Deus que eu conheço, Ele recompensará a minha velhice com galardão. Ele diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como os cedros do Líbano. E no final da sua vida você vai ver os filhos à roda da mesa. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que papo é esse? De chegar lá e achar o camarada: eu servi Jesus 70 anos e essa é a recompensa? Que Jesus você serviu? Nem começamos a pregar e já tem gente escandalizada. Nem começamos. Isto é Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho é isso. Imagina: eis que vos dou poder, ide, expulsai demônio, curar enfermo. Tem um monte de crente endemoniado, entrevado. Cadê o poder de Deus? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem que descobrir o que está errado. Mas como eu sempre digo, quer saber o que está errado? Arranje um espelho de cristal e se olha nele. Não olha para o céu onde está o erro. Você não vai achar o erro no céu. Você só acha o erro quando se olha no espelho, né? E a igreja, o povo, lá no Antigo Testamento, sendo destruído por falta de conhecimento. Vem Jesus no Novo Testamento, ele repete, ele diz em João 5,39, examinai as Escrituras. Em João 15,7 ele diz: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Mateus 22,29 ele diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Em João 15,3 ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele só repetiu, ele está demonstrando: olha, Israel foi destruído por falta de conhecimento, e aqui na nova aliança, no tempo da graça, a história é a mesma. Sem conhecimento você não presta para nada. Sem conhecimento você é um caos. Já viu esses médicos que tem aí na sociedade, filhinho de papai?
que vai na faculdade e consegue aqueles diplomas quase que comprado, porque capacidade eles não têm nenhuma. Você sabe, quando você leva o seu filho num consultório médico, você vê a incompetência dos médicos. Quando você vai nos hospitais públicos, você vê a incompetência dos médicos. Você sabe disso. Eles não têm capacidade, eles não têm conhecimento, eles estão ali, o que eles fazem eu faço. Olhar através de um monólogo, como eles chamam, e observar o ouvido de uma criança, olhar uma garganta se está inflamado ou não. É isso que é ser médico? Nada, a medicina está muito acima disso. Assim são crentes que estão dentro do ramo evangélico, mas não têm conhecimento. Assim como esses médicos se tornam escândalo e as fatalidades a mídia vai mostrando, assim crentes estão virando escândalos. Jesus Cristo disse: ide, curai, ide, expulsai os demônios, ide, pregai, de graça recebeste, de graça dai, eis que vos dou poder, nada vos causará dano algum, nada, irmão, nada, é poder de, que é o nada? O nada é tudo que você imaginar, nada do que você imaginar pode te causar dano. Eu sei que você vai ouvir diferente por aí, claro que você vai ouvir diferente. Ou você acha que eu nasci atrás desse púlpito? Você acha que eu não fui adestrado por pastores covardes? Você acha que eu não fui adestrado por pastores que a preocupação deles era só o salário deles no final do mês? Você acha que eu nasci realmente numa igreja de poder de Deus? Não, meu irmão, não. Eu ouvi muito pastor covarde atrás de púlpito pregar. Irmão, estamos no mundo e tudo que sucede ao mundo sucede também à igreja. Uma vírgula. Para o inferno, isso vem do diabo. Nós fomos chamados para fazer diferença. O mundo olha para a gente, tem que ver diferença. Nós somos sal da terra e somos luz do mundo. Nós somos cidade edificada sobre o monte. Tem crente aí sendo abatido como de qualquer outra religião. Que diferença é do nosso Deus para o Deus dos outros? Se tudo que os outros estão caindo pelas tabelas, a crente também caindo. Cadê a diferença? Cadê a glória de Deus? E quando a gente prega, meu irmão, a gente vê crentes de coração duro, que a gente tem que perguntar em que você se transformou. Quando Israel estava vivendo a plenitude da palavra de Deus, os inimigos cercavam Judá, cercavam Jerusalém, e Deus dizia assim: eles não vão lançar uma flecha, eu vou enviar o meu anjo, vou matar. Um anjo saía com a espada na mão, derrotava um exército inteiro. Numa noite, 185 mil homens foram derrotados pela espada de um anjo, e esse anjo não morreu. Por que crentes estão sendo mortos? Por que crentes estão sendo abatidos, sem que Deus seja glorificado? Há mártires, mas uma coisa é ser mártir para a glória de Deus, e outra coisa é ser abatido vergonhosamente. Que evangelho você tem ouvido? O que teu pastor tem pregado para você? Será que seu pastor estivesse nessa noite aqui, o que ele ia dizer quando você saísse daquela porta para fora? Ele ia te abraçar e ia dizer assim: aquele rapaz está emocionado. Não é bem assim. Eu não estou emocionado não, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso. Não estou emocionado não. Não é com emoção que eu piso na cabeça do diabo, nem venço o câncer, nem venço os traumas. Não é com emoção não, é com o poder de Deus. Não é com livros históricos não, é com revelação da Escritura. É assim que temos caminhado. E muitos não chegarão nem perto, e quando ouvem a verdade, ainda se escandalizam. É o grito, né? A gente grita, mas tem gente que tem sono muito pesado. Por mais que você grite, a pessoa permanece dormindo. Berço esplêndido, sono pesado, nada acorda o cidadão. Aí depois: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, profetizamos, curamos enfermos, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Ué, como é que pode isso? Você entende isso? Mateus 7, 21 ao 23, que Jesus vai dizer, pessoas chegarão diante dele e dirão: eu expulsei demônio, eu curei enfermo, e ele vai dizer: apartai-vos de mim. Como? Você precisa entender isso. Precisa entender isso, mas não será aqui nessa oportunidade. Você precisa entender isso, que mesmo pessoas expulsando demônio e curando enfermo, Jesus ainda diz assim: eu os reprovarei.
eu lhes direi, apartai-vos de mim, ou você ainda é um menino? Quando você vê um homem expulsar um demônio, você diz, Deus está na vida dele. Você ainda é criança desse jeito? Você ainda é criança? Você ainda é daqueles que realmente acredita que quando alguém expulsa o demônio é porque tem o Espírito de Deus? Você ainda acredita nisso, meu irmão? Você não conhece Bíblia, você não conhece Deus, você não tem intimidade com Deus, você não anda com Deus, você nunca fechou a porta para falar com Deus. Se teu pastor estivesse aqui nessa noite, o que ele diria? Ele pegaria você para arrancar você daqui para fora. Mas quer ele ouça, quer ele deixe de ouvir. Irmãos, o Evangelho está aí. Esse Evangelho são conceitos, são princípios. Pessoas estão sim traumatizadas. A igreja está cheia de crentes traumatizados, cheio de crente problemático. Entrou um movimento dentro das igrejas aí chamado o quê? G12. Assim como no tempo do comunismo, pastores mercenários venderam o rebanho de Jesus Cristo, venderam a igreja para o Estado, denunciando crentes fiéis e tudo mais, mandando invadir igrejas e matando, como pastores fizeram isso com a igreja de Jesus Cristo lá na União Soviética. Hoje, pastores da Assembleia de Deus, batista, metodista, presbiteriano, estão que nem eles, mercenários e ladrões atrás de púlpito, vendendo o rebanho de Jesus Cristo. O G12 está aí traumatizando vidas, são dezenas de e-mails que eu recebo de pessoas que participaram desses pré-encontro, pós-encontro, encontro, e não suportam mais ouvir aqueles hinos, caem em prantos, decepcionados, frustrados, chorando, arrasados. Crentes traumatizados dentro da igreja, mas a igreja deveria erguê-los, a igreja deveria ser uma glória, e no entanto a igreja virou escória do mundo, virou vergonha. Cadê a igreja? Cadê a igreja? A igreja está concordando com a rosa ungida, com o sal ungido, com o sapato ungido, com o cinto ungido. E outros, quando nos ouvem falar, dizem assim, é mesmo, mas não tem coragem de também se levantar para falar. Não adianta aplaudir, meu irmão, tem que ser participante da glória. Não adianta ficar que nem telespectador, que nem Pedro, seguindo de longe. Tem que ir apostar a vida no Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus, mas não está funcionando. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, mas cadê Ele? Eu sou assembleiano, eu sou batista, para o inferno. Eu não sirvo um Deus de denominação, eu sirvo o Deus da Bíblia. É esse que funciona, é esse que traz resultado, é esse que quando você vai para a intimidade do teu quarto, você vê que ele realmente funciona. A revista Veja já protagonizou uma frase maravilhosa, aquela eu tiro o chapéu para ela. O Evangelho segundo os políticos, mostrando a vergonha em que se transformou o povo de Deus, como Pedro fala na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 3, que mercenários entrariam no meio do rebanho e fariam de você massa de manipulação, negócio. É isso que você se transformou. Você é um negócio na mão dos poderosos. Você é um grande negócio para que eles arranquem o teu dinheiro. O filho deles estuda na Europa, mas o teu não tem nem direito a bater um papo com ele no gabinete. Sou mentiroso? Manda cair fogo do céu e me consumir. Cadê o Evangelho de Jesus Cristo? Cadê o poder de Deus? Crentes de 50 anos que não sabem João 3,16, cadê Deus? Não há Deus extra-bíblico, meu irmão. Ou você come Bíblia ou não há Deus. As pessoas estão brincando. Aí vem o diabo, joga a maldição num. Vem o diabo, joga o trauma no outro. Vem o diabo, vai arrasando com todo mundo. E eles vão, enquanto tem salário para sustentar a sua família, eles estão dizendo que a igreja é abençoada. Tem ministérios por aí que só subsistem na força do dinheiro. Só por isso. Arranca o dinheiro deles, eles caem. Eles se apoiam só no dinheiro. Em que você se apoia? Ele falou que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram. Não é o teu salário que te sustenta.
não é o teu plano de saúde. Se você tem fé em Deus, você não vai precisar desse plano de saúde. Quantos cristãos já têm cancelado seus planos de saúde aí? Porque descobriram que há um Deus vivo e verdadeiro. Quantos testemunhos de pessoas, eu pagava R$150 de plano de saúde, mas tudo que eu tinha de problema, Jesus me curava, agora pego os R$150 e dou de oferta para a igreja. Isso é evangelho, isso é poder de Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Simplicidade tremenda. Jesus falou, aos simples é anunciado o reino de Deus, mas ele disse, Pai, graças te dou porque ocultaste. Pai, estou te dando graças porque tu ocultaste, tu escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Você tem diploma de faculdade? Tem diploma de teologia? Você tem as cadeiras das faculdades? Se você tiver, não estou dizendo para você desprezar, mas a cadeira melhor é a de servo. Essa cadeira que você não pode se levantar dela. Servo supera a teologia. Servo supera a faculdade. Servo supera qualquer coisa, porque a sombra de um homem lá, em Atos, curava os enfermos e ressuscitava os mortos. E as pessoas diziam que ele era pesado de língua, pesado de boca, pescador, indouto. Pedro. Amém? Amém. Irmãos, você vai ser alcançado nessa oportunidade. Você já está sendo alcançado. Esta palavra já está te curando. Essa palavra está te restaurando. Esta palavra já está fazendo você rejeitar conceitos que marcaram a tua alma, que te traumatizaram. Quantas vezes, quer ver como você ficou traumatizado muitas vezes, em que você viu o teu pastor chegar para expulsar um demônio, e o demônio deu na cara dele. Você ficou traumatizado. Você diz assim, puxa, se fez isso com o meu pastor, quem sou eu? Não é verdade? Quantos de nós vimos isso? Mas entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai. Você vai ver que você vai descobrir que o teu pastor não era pastor. Você vai descobrir que a tua igreja não era igreja. E é isso que você tem que descobrir. É isso que você tem que conhecer. É isso que você tem que entender. E compreender que evangelho não é a igreja se sociabilizar com o mundo. É a igreja fazer diferença no mundo. Evangelho é palavra radical, contrária. Evangelho é palavra para que o mundo te persiga, porque Jesus Cristo diz, se a mim me perseguiram, perseguirão vocês, mas se guardaram a minha palavra, porém ele também diz, quando vos perseguirem, mentirem, caluniarem, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Situações dentro das igrejas foram a causa dos teus traumas. Tem pessoas, como nós já ouvimos aqui, que foram traumatizadas desde o ventre, investida satânica. Mas como você vai detectar uma investida satânica? Através de um púlpito. Como é que você vai descobrir isso? Que atrás de muitos púlpitos tem demônios pregando. Como é que você vai entender isso? Você às vezes é tão inocente, você acha que todo mundo que veste um terno e uma gravata é homem de Deus? Você às vezes acha que o camarada que tem o título de pastor, bispo e apóstolo é homem de Deus? Já estão aí, ele é o apóstolo primaz, né? Tem uma turma na igreja que faz a piada. Ele é o apóstata primata. É isso que são. São apóstatas, primatas. Apóstolo primaz. Ele acha que o nome do título dele o qualifica como alguma coisa. Pois esse que se diz apóstolo primaz, para mim é filho do diabo. É o que prega predestinação aí na televisão. Me recuso a entrar no mesmo céu que ele. O evangelho que eu prego não é o mesmo que ele prega. O Cristo que eu cultuo não é o mesmo que ele cultua.
Aquele diante de quem os meus joelhos se dobram, a minha língua confessa, não é o mesmo que ele prega. O meu Cristo não predestina o ser humano para escarnecer e zombar do seu próprio nome. Ele não predestina ninguém para morar de fome debaixo de um viaduto. Mas eles batem no peito porque tem dinheiro, tem carro. Eu sou predestinado. Queria ver se eles estivessem passando fome, se eles iam se dizer predestinados. Mas isso também traumatizou você. Isso também já feriu muito crente dentro da igreja. As pessoas não conseguem discernir. Acha que tudo que é lugar que tem banco, tem púlpito, tem fachada lá fora escrito igreja, é igreja. Só que não é igreja. Só que o cara não é pastor. Deus não está no negócio, Deus não está no lugar. Ele passa 10, 15, 20 anos sem aprender uma página da Bíblia e ele acha que aquilo é igreja. Ele está cego. Por isso a Escritura diz: conhecereis. 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 Significa, em primeira mão, a leitura, o entendimento das coisas espirituais, a compreensão. Isso é conhecimento. Então, quando Jesus Cristo diz aqui: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ele deixou conceitos, somente isso, né? Diga-se de passagem, eu tenho que falar. Jesus Cristo esteve durante cerca de 3 anos neste mundo, pregou pertinho do Rio Jordão, chamou aquela água de santa? Então quem chama é hipócrita e mentiroso. Jesus Cristo esteve pertinho do Monte Sinai, catou alguma pedrinha de lá e deu para o povo? Não. Então quem dá é hipócrita, mercenário e ladrão. Jesus Cristo pregou em Israel, chamou aquilo de terra santa? Então quem prega é hipócrita também, acabou a história. Jesus Cristo esteve aqui e o que ele deu para os seus discípulos? Palavras, somente palavras. Quem der alguma coisa diferente é ladrão, quer meter a mão no teu bolso. E é por isso que eu digo, Deus tem que me abrir as portas da televisão. Ele vai abrir, ele já prometeu que vai abrir, ele diz, eu vou abrir. Ele falou comigo, eu vou abrir. Eu estou esperando. Ele não vai abrir porque eu tenho dinheiro. Não, ele vai abrir porque ele é poderoso. Ele vai abrir na força do seu braço. Ele vai abrir porque quando ele acha alguém valente, ele conta com o valente. Tem valente nessa noite aqui? Você foi chamado para ser revolucionário, meu irmão. Você foi chamado para mostrar que o Jesus da Bíblia está vivo. Foi para isso que você foi chamado. Você foi chamado para fazer diferença. Como diz a Escritura, 1000 caindo ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você de pé. Você de pé. Para que o mundo veja verdadeiramente a Deus na tua vida. Quer ver como você foi traumatizado? O começo da minha caminhada foi dentro de uma igreja batista tradicional. Infelizmente eu passei por essa vergonha e esse lixo. Em que elas diziam o seguinte: pastor, está aqui escrito Jesus curou. Não, isso não é mais para o nosso tempo, isso é para aquele tempo. O espinho entra assim na tua alma, te traumatiza. Se você que está chegando na igreja recentemente, com 10, 15 dias, leu uma coisa na Bíblia, o homem lá atrás do púlpito há 50 anos diz que não é bem assim, você vai discutir? Você vai aceitar a palavra daquele falso. E aí o trauma entra na sua vida. Por que o trauma entra? Porque o teu entendimento não funciona. Você lê algo na Escritura, mas alguém diz que aquilo que você está lendo não é assim. E você entra numa batalha. Por fim, como você não vê os sinais manifestos, você se traumatiza. Como? Você nunca mais vai desejar aquilo. O diabo traumatiza muita gente usando a própria palavra de Deus. Por quê? Porque ele achou fortes aliados, homens engravatados, intitulados pastores, à frente de um rebanho imenso. Mas eu tenho certeza que nesta oportunidade, se não todos, muitos já alcançaram a libertação.
Porque uma coisa nós sabemos deste lugar, quando Deus fala e quando Ele está calado. Nós sabemos. Temos os sinais dEle. A palavra é muito simples. Ide por todo mundo. Só isso. Faça só isso. Não invente moda. Repita o que Jesus disse. Evangelho é o que Ele disse. Quando eu sempre digo, né? Quando Ele termina ali a sua missão e diz, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, eu pergunto, onde estava Paulo? Nem tinha se convertido ainda. E hoje as pessoas estão pegando as cartas de Paulo e usando como base para a igreja. Se Jesus, quando diz ide por todo mundo pregar o Evangelho, Paulo nem existia. E hoje as pessoas usam a carta de Paulo como base para a igreja. Não pode cortar o cabelo. Quanta gente traumatizada por causa disso. Quer ver? Vou te explicar. Baseados na carta de Paulo, porque Jesus Cristo, o meu Senhor, nunca ensinou isso sobre a terra, que uma mulher não poderia cortar o cabelo, né? Então está lá nas cartas de Paulo uma série de coisas que nós temos a explicação, mas não há tempo no momento. Aí a irmã vai lá, de repente decide cortar o cabelo, mas não tem confiança naquilo que vai fazer. Vai e faz, mas faz com dúvida. O diabo percebe a dúvida, vem com tudo e traumatiza. E tudo que acontece de errado na vida da pessoa, ela diz assim, foi porque eu cortei o meu cabelo. Sai com uma roupa diferente na rua, acontece uma coisa, é por causa dessa roupa. E os traumas vão se acumulando nos sentimentos e a fraqueza espiritual vai acontecendo. Amém? Então, querido, entenda o que é Evangelho e ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Amém. Senhor nos abençoe em nome de Jesus.